Bom dia, irmãos. É com muita alegria nesse sábado, dia 21 de maio, que queremos dar início a esse momento de Lexio Divina. E antes de começar a Lexio, eu quero vos apresentar o nosso livro de vida físico, né, que já chegou na nossa casa aqui no Rio de Janeiro e que é exclusivo para os membros de vida e de aliança engajados conosco. Então, se você é membro de aliança e se me assiste, ou membro de vida, mas os membros de vida já receberam, você deve entrar no nosso site e já fazer a compra do seu livro de vida. Ele será entregue no momento da renovação dos engajamentos dentro da celebração no Festival de Famílias em Palmas. Então corra, é uma edição limitada só para os membros de vida engajados. E é esse livro que nós temos vindo a meditar dia após dia na nossa Lexio Divina. Hoje o número 180 sobre a graça da fortaleza. A fortaleza é a força que vem de Deus. No Antigo Testamento, falamos daqueles que são cingidos de força. 1 Samuel 2,4, o arco dos poderosos é quebrado, os debilitados se cingem de força. É a força fraca do Espírito Santo. Atos 1,8, mas recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós. 1 Coríntios 16,13, vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, fazei tudo na caridade. 2 Timóteo 2,1, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não é uma força que vem de nós, mas é uma força que vem do alto. A graça age mediante a nossa fé, se nós tomarmos posse pela mesma fé. Esta força que vem do Espírito Santo se pede de joelhos. Efésios 3, 14 a 18. Por esta razão eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo Espírito Santo no homem interior. Que o Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender com todos os santos. É preciso recorrer ao Espírito Santo para receber a força. Não declaremos derrota antes de ter rezado de joelhos para pedi-la. Nossa vida comunitária, para socorrer a nossa fraca vontade em relação às tentações, passemos pela capela. A fortaleza é a virtude de força dos filhos de Deus. Romanos 8,15, com efeito, não recebeste um espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Ela supõe um combate, o que se disputa e se trabalha. Efésios 6,10, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Filipenses 3,14, tudo posso naquele que me fortalece. Deus dá a força segundo aquilo que Ele nos ordena. Santo Agostinho que nos diz, concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres. Esta força é dada nas situações de sofrimento e nas grandes fraquezas. 2 Coríntios 4, 7 a 12, trazemos esse tesouro em vaso de argila para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados de todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses. Perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente por toda a parte trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. No coração de uma fraqueza aceita, a força de Deus cumpre a sua obra poderosa. A força de Deus é de uma grande fecundidade. Ela é igualmente dada em vista de uma intercessão. 2 Coríntios 11:2, quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco? Quem tropece sem que eu também fique febril? Romanos 14:4, quem és tu que julgas o servo alheio? Que ele fique em pé ou caia, isto é com o seu Senhor. Mas ele ficará em pé, porque o Senhor tem o poder de o sustentar. O Senhor
derramará a sua força sobre aqueles que são fracos. A força da graça de Deus é justamente dada no momento da fraqueza. Não é quando tudo vai bem que pedimos esta virtude de força. 2 Coríntios 11, 3, se é preciso gloriar-se, de minha fraqueza é que me gloriarei. Essas fraquezas são favoráveis à humildade para que a potência de Deus seja manifestada. Elas são a ocasião de praticar a fé na força da graça. No Evangelho, a força é posta em relação com as situações difíceis. Lucas 21, 19, é pela perseverança que mantereis vossas vidas. É sempre num contexto de perseguição que o Senhor dá esta força para o testemunho. Lucas 21, 12 a 15. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e a governadores, por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar a vossa defesa. Pois eu vos darei a eloquência e a sabedoria, às quais nenhum dos vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Há apenas duas reações possíveis: aguentar até o fim com a firmeza da fé ou abandonar tudo e apostasiar. Então, é o momento de fazer valer a força de Deus. A virtude de força é sinônimo de constância e paciência, pois é a virtude que nos impede de desanimar ou de nos revoltarmos. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai dizer: é mais difícil e mais meritório suportar tudo durante muito tempo, o que contraria vivamente a natureza, do que atacar um adversário no momento de entusiasmo. Suportar exige um longo exercício da virtude da força, enquanto que podemos atacar por um movimento de um instante. Escolheríamos mais facilmente o martírio por decapitação do que o martírio da fidelidade no cotidiano gota a gota. Tudo que contraria esta virtude, a inconstância, a instabilidade, a impaciência, atrasa a obra de Deus. Da mesma forma que a resignação for forma de desânimo ou a impaciência que é forma de revolta. São Francisco de Sales vai dizer: pensa muitas vezes em Jesus crucificado. Considera-o coberto de feridas, saturado de opróbios e de dores, penetrado de tristeza até o fundo da sua alma, num desamparo e abandono completo, carregado de calúnias e maldições. Verás então enquanto as tuas dores não se podem comparar às suas, nem em quantidade nem em qualidade, e jamais sofrerás por ele em alguma coisa de semelhante ao que ele sofreu por ti. Compara-te aos mártires, ou sem ires tão longe às pessoas que sofrem atualmente mais do que tu, e exclama, louvando a Deus: ah, meus espinhos me parecem rosas, e minhas dores, consolações. Se me comparo àqueles que vivem sem socorro, sem assistência e sem alívio, numa morte contínua, opressos de dores e de tristezas. Vivamos esta força de alma sem jamais nos deixar desanimar. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1808, a fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na perseguição do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de suportar os obstáculos na vida moral. A virtude de fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. Dispõe de ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida na defesa de uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Irmãos, esse número 180 do nosso livro de vida é um número grande e que nos dá uma enorme quantidade de citações bíblicas, citações dos santos, que nos fazem entender que a força de Deus é dada aos fracos. E é dada justamente nesse momento em que nós testamos, provamos a nossa fragilidade, a nossa inconstância, a nossa incapacidade de responder com fortaleza. É aí que devemos nos pôr de joelhos e pedir a força que vem do alto. E o Senhor nos dá essa força que não é de um martírio de um instante, na maior parte dos casos, mas é a força do sim, renovado a cada dia. Só temos duas opções, como diz o nosso número da regra de vida: ou apostasiar e abandonar tudo,
ou então aguentar até o fim com a força de Deus. Que nesse dia nós peçamos justamente a força que acompanhou a Virgem Maria. Cada sábado nós celebramos a graça da Virgem Maria aos pés da cruz. Ela não abandonou, ela não apostasiou, ela não abandonou Jesus no ápice da sua dor, mas ela foi revestida da fortaleza de Deus. Atos 16, 1 a 10. Alcançou em seguida Debre, depois Listra. Ora, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia que abraçara a fé e de pai grego. Dele dava um bom testemunho, irmãos de Listra e de Icônio. Querendo Paulo que ele partisse consigo, realizou a sua circuncisão por causa dos judeus que havia naqueles lugares. É que todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número de dia para dia. Atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia, impedidos que foram pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Chegando aos confins da Mísia, tentaram penetrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atravessaram então na Mísia e desceram a Troade. Ora, durante a noite, sobreveio a Paulo uma visão. O macedônio de pé, diante dele, fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. É muito impressionante, irmãos, essa passagem do livro dos Atos, porque mostra a obediência de Paulo, por um lado, ao Espírito Santo, o Espírito Santo que o impele a evangelizar certas regiões, e o mesmo Espírito Santo que o impede a entrar em certas regiões. E quando estava na Ásia, nas Filipinas, me alegrei dizendo, bom, Paulo não conseguiu evangelizar as Filipinas, mas nós conseguimos chegar nas Filipinas, nós conseguimos chegar na Ásia, nós conseguimos chegar nesse grande continente. O Espírito Santo impele e impede. Paulo é esse homem obediente ao Espírito, mas ele é também um homem obediente à igreja. Ele passava para dar as diretrizes da igreja. Ele passava para fazer conhecer as diretrizes da igreja. Os homens espirituais são homens eclesiais. Não nos enganemos nesse testemunho que é certeiro. Se você vir um homem que se diz espiritual, um homem ou uma mulher, e ele não ama o Papa, ele não ama a igreja, ele não obedece à lei da igreja, foge dele, porque não é de Deus. A igreja é esse eco, essa voz daquilo que o Espírito quer nos fazer viver. E Paulo, justamente nessa sua obediência ao Espírito e na obediência à igreja, ele recebe uma visão noturna. Esse homem que lhe aparece durante a noite e que diz, vem para a Macedônia, porque precisamos de ajuda. Esta passagem marcou a nossa comunidade. Desde o início, nos ouvimos como esse chamado de ir para lugares muito pobres, muito abandonados, lugares que parecia não ter nem trabalho de evangelização. E o Senhor nos chama, vem para a Macedônia, eu preciso de ajuda. Quantos padres, quantos bispos, quantos religiosos se encontram sozinhos em regiões extremamente difíceis de evangelizar e que precisam de ajuda, e que precisam de ser encorajados por sangue novo, vocações novas, um novo jeito de evangelizar. Escutar o Espírito, obedecer à igreja e escutar as inspirações que Ele nos faz para a evangelização faz parte da nossa vocação. Salmo 99, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele com gritos jubilosos. Sabei que só o Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos seu povo e rebanho do seu pasto. Sim, porque o Senhor é bom, o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em geração. João 15, 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo e a minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Somos separados do mundo por causa da palavra. Somos postos à parte por causa da palavra. E por isso somos perseguidos. Não há evangelização,
não há anúncio claro da doutrina da igreja, da fidelidade ao Espírito, da fidelidade aos nossos pastores, sem perseguição. Devemos aceitar aquilo que nos é devido. E hoje celebramos justamente um santo, São Cristóvão Magalhães, que foi esse homem que nasceu no dia 30 de julho de 1869, no México, e um homem simples que trabalhava no pastoreio, e o Senhor o chama a ser padre aos 19 anos, entra no seminário, é ordenado padre muito jovem, torna-se um grande pastor, muito zeloso, muito cumpridor da doutrina da igreja, foi missionário entre os indígenas, fervoroso pregador do rosário e do amor à Santíssima Virgem Maria, e aí ele justamente vai se posicionar em favor da lei da igreja, e durante toda a grande perseguição em que a liberdade religiosa estava sendo atacada. O confronto armado se instaura no país, e nesse período muito turbulento no México, as coisas só pioram, só pioram. O presidente Plutarco Elias tornou a perseguição ainda mais violenta contra os cristãos, expulsando até os sacerdotes estrangeiros, fechando escolas privadas, obras existenciais religiosas. E quando os perseguidores fecharam o seminário de Guadalajara, Cristóvão abriu na sua paróquia um lugar para formar padres. Claro que foi perseguido, e no dia 25 de maio de 1927 foi fuzilado na diocese dos Zacatecas. O Papa João Paulo II, no ano 2000, canonizou vários mártires mexicanos desse período, inclusive São Cristóvão Magalhães. Terminamos hoje a Léxio com uma palavra de Santo Agostinho. O tempo antes da Páscoa representa as tribulações que passamos nesta vida. O que celebramos agora, depois da Páscoa, significa a felicidade que alcançaremos na vida futura. Assim, podemos sempre considerar duas etapas na nossa vida. A primeira, que acontece em meio às tentações e às dificuldades da vida presente. E a segunda, que virá depois, na segurança e na alegria eterna. Por isso, foram instituídas para nós duas celebrações, a do tempo antes da Páscoa e a do tempo depois da Páscoa. Que nesse tempo que nós vivemos depois da Páscoa, vivamos com alegria e com a fortaleza que vem do alto.